Nesse mês das crianças, se eu puder te dar uma sugestão fuja de brinquedos prontos. Não compre brinquedos prontos para a sua criança. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. O aprendizado e o desenvolvimento da criança não dependem de brinquedos prontos. As crianças são extremamente imaginativas. Elas estão constantemente atentas, curiosas e a todo momento elas estão em processo de construção e desconstrução nesse seu mundo, nessa sua fase de investigação, de conhecer esse mundo, as coisas e a si mesmo. Por isso essa necessidade tão grande da criança colocar a mão em tudo, pegar tudo, porque essa imaginação e essa necessidade, curiosidade, isso é latente nas crianças pequenas. A criança pode, ao mesmo tempo, se transformar num animal ou numa pessoa por meio da imitação. Um papelão na mão dessa criança pode ser um castelo ou até uma possibilidade para inventar histórias, criar histórias. Percebem esse poder imaginativo que já vem nas nossas crianças? O mercado e a indústria diz que tais produtos, tais brinquedos, é uma necessidade para a vivência plena e feliz da criança pequena. Mas cabe a nós, adultos, pais, professores e demais adultos envolvidos na vida dessa criança, nos questionarmos sobre essa necessidade desses produtos que o mercado e que a indústria traz para nós por meio desses comerciais, desses atrativos de embalagem. Será mesmo que é uma necessidade para essa vivência da criança pequena? Além disso, os brinquedos oferecidos, vendidos pelo mercado e pela indústria, eles vêm repletos de significados, vivências e crenças do mundo adulto. Assim, antes de comprarmos e pagarmos por esses produtos que vêm muitas vezes em imensas embalagens, são de plástico, nós precisamos entender o que significa o brincar na vida de uma criança. Será que ele ocorre na presença apenas desses brinquedos industrializados, desses brinquedos prontos? Precisamos cuidar para que as crianças não vivenciem somente a experiência de ser uma proprietária de algo. Elas necessitam de tempo, espaço e liberdade para potencializar sua linguagem mais genuína, que é o brincar. Então, deixemos que elas criem e ergam seus próprios mundos nessa experienciação no brincar. Nossa, Keila, então você está sendo contraditório o que você está falando, porque você está cheio de brinquedos prontos. A proposta desse vídeo é trazermos equilíbrio, é a gente pensar e amadurecer essa necessidade intensa de brinquedos comprados e prontos a todo tempo. Porque sim, uma comidinha como essa daqui é sim um brinquedo que já vem pronto, mesmo que ele ainda comparado com outros brinquedos seja melhor, porque aqui depende da criança fazer algo para que ele faça o trabalho dele, que é essa brincadeira de comidinha e de casinha, mas ainda assim ele é um brinquedo pronto. A criança não teve que imaginar algo, algum elemento solto para inventar uma comidinha, como por exemplo, pegar algumas folhas e aquilo vai ser uma comidinha, um arroz, um feijão, uma sopinha, o que a sua imaginação conduzi-la. Mas a minha proposta é que a gente pare e pense e reavalie. Nós precisamos ter esse equilíbrio entre esses brinquedos prontos, industrializados e o brincar livre e o brincar que promova essa criatividade. Então, é para a gente avaliar sobre essa questão. E aqui eu não estou falando para você não compre isso, não faça isso, não. O meu canal é para trazer informação para você e a partir disso você vai decidir de acordo com a sua realidade, mas é importante que você saiba o que esses excessos vão fazer no aprendizado e no desenvolvimento da sua criança e você tome a decisão melhor para a sua realidade e para a sua criança. Deu para entender o que são esses brinquedos prontos?
Então é tudo isso que a gente compra industrializado, ou tem algumas pessoas que falam que são brinquedos que a sociedade impõe para as crianças. Isso é o brinquedo pronto. Os brinquedos eletrônicos são brinquedos prontos e, ao meu ver, são os brinquedos que mais vão trazer prejuízos para o desenvolvimento da criança a um longo prazo. Porque são os brinquedos eletrônicos são aqueles que não dependem da criança para que eles existam. A criança não precisa fazer nada, o máximo que ela faz é apertar um botão e ele funciona. Por exemplo, um cachorrinho eletrônico, é só apertar e ele sai andando e fazendo um sonzinho de uau-uau. Ou algumas bonecas que aperta e ela sai andando, algumas bonecas que você coloca uma pilha, uma bateria e ela até faz xixi, chora, mas ela faz tudo sozinha. Então, se a gente for optar aí por quais brinquedos prontos a gente compra, vamos optar por esses brinquedos que dependam da criança para existir: um carrinho, uma comidinha, uma bonequinha, uma bola, um bambolê, né? Mas, como vocês viram, também não é necessário que a criança tenha esses brinquedos para que ela brinque, aprenda e se desenvolva. Isso é algo que a gente precisa entender também. Quando a gente olha para o aprendizado e desenvolvimento da criança, por que nós devemos fugir de brinquedos prontos? Ou então, por que nós devemos ter equilíbrio e dosar essa quantidade de brinquedos prontos disponíveis para as crianças pequenas? Número 1. Brinquedos prontos levam à passividade. Se nós pensarmos que ao oferecermos esses objetos, materiais ou brinquedos para a criança já estará recebendo o estímulo, porque ela não vai precisar fazer nada. Ela recebeu algo que já tem uma função. Então ela nem precisa pensar em algo para fazer aquela função. Por exemplo, um carrinho, ela já tem um carrinho. Então ela não vai precisar procurar no dia a dia dela, nos elementos naturais, possibilidades de coisas que vão se tornar um carrinho, como a gente fazia antigamente. Você viveu essa época aqui? 2. Brinquedos prontos distanciam as crianças dos elementos naturais. Com brinquedos extremamente rebuscados em termos de função ou mesmo de tecnologia, as brincadeiras tendem a ser mais limitadas em lugares internos. E assim, a criança perde a oportunidade de explorar os tantos sentidos que o elemento natural, que a natureza oferece e que são tão fundamentais ao enriquecimento dos processos de aprendizagem e ao próprio desenvolvimento humano. E lembra que eu falei? O primeiro que leva à passividade, não só a passividade, cognição, imaginação, criação, mas também a passividade de movimento. Vocês viram que o 2 leva essas crianças a ficarem afastadas da natureza e logo as brincadeiras acontecem mais na parte interna, elas não estão saindo para fora. Essas crianças também estão ficando passivas na questão motora, porque elas não precisam ir lá fora buscar estímulos, buscar exploração. Elas têm aqui, ó, as funções, as questões tão exuberantes e as muitas apresentações tecnológicas aí que conquistam esse cérebro. Por quê? Porque esse cérebro gosta de receber coisas prontas. Ele prefere para não gastar energia. Então, se ele já tem aquilo, para que ele vai pensar de ir lá para fora e buscar algum elemento para transformar aquilo num carrinho se ele já tem aqui pronto? Então, a gente também está levando essas crianças a serem passivas quanto ao seu desenvolvimento motor. E isso é grave. Porque cada vez mais a gente vê crianças que não estão desenvolvendo os aspectos motores de forma adequada, caminhando, andando, subindo, descendo, dominando o seu próprio corpo, tendo um esquema corporal bom e ainda muita obesidade infantil por conta dessa limitação de movimento na vida das crianças e muita ingestão calórica. 3. A própria criança sinaliza que prefere outros elementos do que o próprio brinquedo. Você já percebeu que quando você comprou um brinquedo para a sua criança, você levou o pacote, a caixa, a embalagem que veio e muitas vezes essa criança brincou horrores, muito mais com a embalagem, com o embrulho plástico ali que veio do que com o próprio brinquedo. A criança está sinalizando que quanto mais simples for esse objeto, esse material,
maior será o potencial de construção, de imaginação e de informação para essa criança. O cheiro, a textura, o som traz muito mais informação àquele elemento simples do que o próprio brinquedo. Então a própria criança está sinalizando para nós que as preferências delas são aquilo em vez do brinquedo. E quarto e último, esses brinquedos prontos emolduram o processo criativo da criança. Talvez nós estejamos muito preocupados em comprar aquele melhor brinquedo mais caro e oferecer para a nossa criança. Aquele brinquedo muitas vezes cheio de estímulos e a gente verdadeiramente está acreditando de que aquilo vai ser bom para o aprendizado e para o desenvolvimento da nossa criança. Mas nós nos esquecemos de que o que não importa é o objeto. Não é o objeto o importante, não é o brinquedo, e sim o processo criativo envolvido na brincadeira. Mas que brinquedos então eu ofereço para minha criança? Objetos aleatórios do dia a dia vão ser mais estimulantes e vão chamar muito mais a atenção da sua criança, da própria casa, da própria convivência dessa criança. Colheres, potes, baldes, bacias, tecidos. E esses elementos vão chamar muito mais a atenção da criança. Elementos naturais, a natureza, a terra, a água, pedra, areia, folhas, flores. Esses elementos aí são elementos que vão oferecer mais riqueza para o aprendizado da criança, porque ela vai ter que construir do zero tudo. Tudo está ali para que essa criança coloque em prática o que tem nela, esse potencial criativo e imaginativo. Além do que, esses materiais são mais ricos para oferecer estímulos para os sentidos da nossa criança, por meio de sons, cheiros, sentido tátil, alguns relacionados ao paladar. Quando elas têm possibilidade e acesso de brincar com esses elementos do dia a dia e elementos naturais, elas desenvolvem a sua criatividade, alimentam a sua imaginação, encontram soluções para problemas que ocorrem durante aquele brincar e aquele explorar, experienciam contato com diferentes materiais, aprendem a valorizar aquilo que elas fazem e a lidar com as frustrações quando não dá para fazer daquela forma como ela pensou para atingir aquele objetivo que ela tinha traçado, que ela queria. Além de aprender a brincar sem a necessidade de ter que consumir um brinquedo novo, um material novo, um objeto novo. E aí, fez sentido para você o que eu disse aqui nesse vídeo? E eu tenho um desafio para você. Que tal você um dia levar a sua criança num espaço natural que tenha elementos naturais e você não leva nada de brinquedos prontos, nenhum material, nada. E dá essa possibilidade aí que seja 30 minutinhos para a sua criança brincar ali. Claro que aquelas crianças que estão acostumadas a ter esses brinquedos prontos como recursos vão precisar de uma certa ajudinha até se engajarem. Mas vocês vão observar quanto brincar rico que essa criança vai trazer. E se você quiser, volta aqui e conta nos comentários como que foi essa experiência. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like. Se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal, que é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!